Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e é para mim, particularmente, um privilégio estar aqui e participar deste momento tão marcante na vida da Igreja do Senhor em Portugal. A maior parte de vós eu não vos conheço, mas saber que partilhamos da mesma fé, que amamos o mesmo Deus, é algo que nos une e nos identifica. É bom reencontrar aqui o meu professor do Instituto Bíblico, o pastor Tel, e graças a Deus por este tempo e pelo privilégio de podermos aqui estar. E desde já agradeço ao reverendo Anderson o convite que me fez para estar aqui neste dia, e trago saudações também da Igreja Cristã Presbiteriana de Telheiras e do Barreiro, onde eu sou pastor. Tendo feito esta introdução, queria chamar a vossa atenção agora para a leitura da Palavra de Deus, que iremos fazer no Salmo 19. Salmo 19. Iremos ler todo este salmo. Diz-nos assim a palavra do Senhor: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como o herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até à outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. E também da soberba guarda o teu servo, para que se não assumirei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E é precisamente neste último versículo que eu gostaria de refletir com os amados irmãos e amigos nesta noite, e muito em particular na última parte do versículo: Senhor, rocha minha e libertador meu. Nós vivemos num mundo de incertezas, de insegurança, e quem procura viver uma vida mais estável, mais segura, vive em constante stress, porque é extremamente difícil nós vivermos com certezas absolutas, com esperança no dia de amanhã. E isso acontece nas mais variadas áreas da nossa vida.
As incertezas que nós vivemos invadem a nossa alma, o nosso coração. E a incerteza que nós vivemos hoje, e com as notícias que vão surgindo, parece que as incertezas se tornam ainda maiores, mais visíveis, e isso provoca na vida das pessoas momentos de grande ansiedade, porque não sabem o dia de amanhã, não sabem se vão ter que comer no dia de amanhã, não sabem se vão ter paz no dia de amanhã. Então há uma falta de firmeza, uma falta de segurança. E então, aonde encontrar essa firmeza, essa segurança, essa certeza? Muitos, dependendo dos contextos, muitos procuram segurança no diploma que vão receber no final do curso. E os pais, eu não estou a dizer que isto é errado, mas os pais têm a preocupação de oferecer o melhor aos seus filhos. Os pais querem que os filhos tirem um curso, que completem os seus estudos, porque lá no íntimo pensam que é isso que lhes vai dar futuro, que lhes vai dar segurança mais adiante. Outros pensam que vão ter esta segurança, esta esperança num bom emprego. E eu costumo dizer que já lá vai o tempo, por exemplo, aqui em Portugal, que alguém que entrava numa grande empresa e sabia que iria ficar lá até à reforma. Mas hoje isso é difícil de encontrar. Outros procuram esta estabilidade, esta segurança nas instituições humanas. Depositam a sua confiança, colocam a sua esperança nos governos, talvez no Presidente da República do país. Ou até procuram esta esperança, esta segurança na religião. Pensando na religião, iríamos ter um problema tremendo, porque há tantas religiões no mundo. Qual delas é a melhor? Qual delas oferece aquilo que nós precisamos? Então, olhando para a palavra de Deus e pensando como igreja do Senhor Jesus Cristo, não estamos agora aqui a pensar em denominações. Não estamos a pensar na igreja presbiteriana, ou na igreja batista, ou na Assembleia de Deus. Mas estamos a pensar na igreja do Senhor, como homens e mulheres que professam a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a igreja local que está a dar os primeiros passos aqui nesta cidade. A igreja precisa urgentemente de apoiar-se naquilo que Deus é. A igreja precisa depositar a sua confiança, a sua esperança em Deus. E para isso nós precisamos conhecer Deus. Para isso nós precisamos da Bíblia, da Palavra de Deus. Precisamos de a ler, precisamos de estudá-la, precisamos de ouvir pregações fiéis à Palavra do Senhor. E existem, e nós podemos ver isso nas Sagradas Escrituras, muitos atributos de Deus que nós, como igreja, como homens e mulheres que buscam a Deus, jamais deviam esquecer.
E nós precisamos pensar nesses atributos que nos revelam, nos mostram quem Deus é. E talvez muitos de nós, ao longo da nossa caminhada, possamos sofrer simplesmente porque não nos firmamos naquilo que Deus é. Não conhecemos verdadeiramente aquele Deus que nós muitas vezes dizemos que acreditamos. Não o conhecemos verdadeiramente. A palavra de Deus diz-nos que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Estes, entre muitos outros atributos do Senhor, dão-nos uma garantia de estarmos a pisar terreno firme, de estarmos a caminhar na boa direção. Podemos caminhar com confiança, sabendo que Deus é Senhor. Deus é bom, mesmo nas circunstâncias mais adversas. E aqui, às vezes, a tendência é para nós nos interrogarmos acerca de Deus. Quando pensamos naquilo que acontece à nossa volta, naquilo que vai acontecendo pelo mundo, a tendência humana é para pensarmos, se Deus fosse bom, não acontecia isto, não acontecia aquilo. Mas, independentemente daquilo que nós pensamos acerca de Deus, uma coisa nós devemos ter a certeza, que Deus é bom, Deus é fiel, Deus não muda, Ele é um Deus justo. A nossa esperança, a nossa segurança não pode estar no mundo, não pode estar nas coisas, porque as circunstâncias são demasiado instáveis. As coisas mudam com a maior das facilidades. A nossa confiança, a nossa esperança tem de estar em Deus. Num Deus santo, num Deus que não pode mentir, num Deus que é fiel e justo. Todos os nossos dias estão diante dele. E isso assegura-nos, dá-nos estabilidade, dá-nos descanso, porque ele não se esquece de nenhum de nós. Às vezes nós nos esquecemos uns dos outros. Eu lembro-me que quando mudámos para o Barreiro, o nosso quarto filho ainda estava na escola primária e a escola ficava um pouco distante da nossa casa. E por incrível que pareça, eu tinha a responsabilidade de o ir buscar todos os dias e naquele dia esqueci-me completamente do meu filho. E quando me lembrei já era tarde. E quando cheguei à escola, uma das funcionárias já estava pronta para o levar para casa. Deus não se esquece de nenhum de nós. Nós, por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza depravada, muitas vezes nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos de quem Deus é. Nos esquecemos que Ele vê e sabe todas as coisas. Esta é a nossa esperança, a nossa confiança. Saber que Deus não se esquece de nós, Deus não muda e nem depende de nós para fazer o que Ele tem a fazer. Deus é soberano.
Uma das coisas que caracteriza a Igreja Presbiteriana é isso mesmo. É crer na soberania de Deus. Este Deus que nós amamos, que nós servimos, é um Deus soberano. Soberano na verdadeira acessão da palavra. Não um Deus que conhece algumas coisas, mas um Deus que conhece tudo. Não um Deus que tem controle em algumas coisas, mas um Deus que tem controle sobre todas as coisas. É um Deus que tudo conhece. E entendamos nós ou não, é assim que Deus é. Deus soberano. E confiar em Deus é estarmos firmes na rocha. E é isso que o salmista nos diz aqui. Senhor, rocha minha. A rocha transmite segurança, firmeza. Voltando ao nosso filho, ao quarto filho, o Pedro, quando ele era pequeno e tínhamos de atravessar a ponte 25 de Abril, invariavelmente ele perguntava: já passámos a ponte? Às vezes ele nem se apercebia. Ou então, se íamos começar uma viagem, vamos passar a ponte? E a nossa impressão é que ele tinha medo de passar a ponte. Talvez nós também já tínhamos perguntado, e a nós próprios, será que aquela ponte aguenta tanto peso, tanto movimento? Eu fui ver algumas características da ponte 25 de Abril. Para aquela construção escavaram 6,6 milhões de metros cúbicos de rocha e solo, para que a construção fosse feita de forma firme, para que aqueles alicerces ficassem em rocha firme. Foram usados nos cabos principais 54.196 quilómetros de fio de aço. A quantidade de betão usada nas fundações foram de 263 mil metros cúbicos e foram usadas 72.600 toneladas de aço. Então nós podemos concluir que ainda é seguro passar pela ponte 25 de Abril. Creio que ela ainda vai durar uns bons anos. Saber que, isto é o exemplo da ponte, outras certamente terão outras características, mas saber que aquela ponte tem os seus alicerces em rocha, dá-nos segurança. Os engenheiros, quando fizeram aquilo, eles só descansaram de perfurar quando encontraram aquela rocha firme. Davi, ao escrever este salmo, ele exalta Deus por aquilo que ele é. E ele diz: Senhor, rocha minha. O Senhor é a minha rocha. É este Deus que nós amamos. É este Deus que nós servimos. Ele é a nossa rocha. No meio de tantas incertezas e inseguranças que certamente Davi viveu, ele podia contemplar a grandeza de Deus. Ao olhar para a natureza, eu creio que todos nós gostamos de passear, todos nós gostamos de admirar a paisagem,
Mas quando nós fazemos isso, pensando que foi Deus quem criou todas essas coisas, que tudo funciona na perfeição, é algo maravilhoso. E o salmista, neste salmo, exalta Deus. E ele diz: Ele é a minha rocha. Nele está a minha segurança. Nele está a minha esperança. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus falou também dos alicerces, ilustrando com a história do homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E comparando com aquele que escuta as suas palavras e as pratica. Comparando com aquele que deposita a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. A fé em Cristo ajuda-nos a olhar para o futuro, ainda que o futuro seja incerto. Mas saber quem Deus é, saber quem o Senhor Jesus Cristo é e aquilo que Ele fez na nossa vida e pela nossa vida, ajuda-nos a olhar para o futuro. Futuro que aponta para a eternidade. E isto é bom também nós termos noção. Nós estamos aqui de passagem. Nós não viemos para ficar. Estamos aqui de passagem. E esta passagem vai nos levar para a eternidade. E aonde é que nós vamos passar a eternidade? Com Deus ou longe dele? A nossa confiança, a nossa firmeza tem de estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Igreja aqui em Braga e em qualquer parte do mundo tem de estar firmada na rocha que é Cristo. A Igreja em Braga está a dar os seus primeiros passos. Podemos dizer que é recém-nascida. E as dificuldades vão surgir. Não podemos imaginar que a vida cristã e a vida da Igreja é tudo um mar de rosas, vai tudo correr sobre rodas. Não vai. Vão surgir dificuldades. Vão surgir lutas. Vão surgir desilusões até. Ao longo dos meus anos de pastor e de crente, que já são algumas décadas, eu tenho passado por tudo isto. Por dificuldades, por lutas, por desilusões. Quando nós olhamos para os homens e colocamos neles a nossa esperança, a nossa confiança, mas depois acontece alguma coisa e tudo aquilo falha. Se nós não estivermos firmados na rocha, de certeza que nós vamos resvalar ribanceira abaixo. A nossa vida tem que estar firmada em Cristo. A nossa vida tem que estar firmada na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor Jesus. Cristo é a nossa rocha, onde a nossa vida é edificada, com a certeza de que ela não irá cair. E é isto que eu digo sempre àqueles que se preparam para serem batizados, para serem recebidos como membros da Igreja, que têm que pôr a sua fé no Senhor Jesus Cristo. O seu olhar tem que estar em Cristo. Claro que isto não elimina
o facto de nós travarmos amizades e fortalecermos os laços de amor cristão e confiarmos uns nos outros. Porque senão era uma selva. Mas, em última instância, a nossa rocha, aquele em quem nós podemos confiar a 100%, é o Senhor Jesus Cristo. E só assim nós temos as condições reunidas para enfrentarmos os ventos contrários, para enfrentarmos as lutas, as desilusões, as dificuldades. Porque se a nossa fé, a nossa confiança estiverem depositadas nas coisas, quando essas coisas falham, como é? Se a nossa vida está firmada nas coisas temporais, como é que nós podemos permanecer firmes quando essas coisas passam? Então, é simplesmente maravilhoso quando nós podemos descansar do Senhor. Quando nós podemos depositar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Saber que nele nós estamos seguros e que a nossa vida está nele e depende dele. E a última afirmação que o salmista faz aqui, ele diz: Senhor, rocha minha, libertador meu. Cristo é o nosso libertador. Cristo é o nosso Redentor. É Cristo quem transforma o pecador. O homem é pecador. A palavra de Deus diz-nos que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Mas Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, tem poder de transformar o pecador. Tem o poder de mudar a velha natureza e oferece de graça uma nova vida. E este é, sem dúvida, o grande milagre que Deus opera na vida do homem. Naquele que está perdido, que é um escravo do pecado. Este é o grande milagre. Esta é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. É ser alcançado pela graça de Deus. É ser salvo pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitos procuram milagres. Milagres espetaculares. Pensando que se esses milagres surgirem, então as pessoas vão crer. As pessoas vão aceitar. Nada mais errado. Lembramos a história do rico e do Lázaro. Quando o rico pede que algum dos mortos fosse lá ter com os familiares e assim eles iriam crer. Era um milagre. Mas o que é que nos diz a resposta? Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O grande e maravilhoso milagre é aquele operado no coração do homem, onde o coração de pedra dá lugar a um coração de carne, um coração sensível às coisas de Deus. A velha natureza dá lugar a uma nova vida, onde o pecador
é justificado diante de Deus por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E foi com esta certeza, com esta convicção, com este grande milagre que tinha acontecido no coração, na vida de Davi, que ele podia dizer: libertador meu. A igreja aqui em Braga começa uma nova etapa na vida como igreja do Senhor, como arauto da boa nova do Evangelho. E cada um de vós que faz parte desta igreja local, ou que venha a fazer parte desta igreja local, precisa estar firmado na rocha verdadeira, que é Cristo. Não nas coisas. Damos graças a Deus porque Ele abriu as portas e os irmãos aqui encontraram este lugar que está a ser dedicado ao Senhor, que tem potencial, tem condições para a igreja se reunir, mas não devem, como igreja, estar firmados neste edifício. Não devem estar firmados ou esperançosos nos métodos que porventura venham a ser usados. Nem tampouco porque agora tem este novo espaço. A vossa segurança, a nossa segurança é Cristo. E é dele que devem falar aos bracarenses. Eu sei que é muito natural, dependendo da denominação, nós sermos levados a falar da nossa denominação. Mas deixai-me exortar-vos com isso. Que essa não seja a prioridade. Mas que, ao serem arautos, sejam arautos da Palavra de Deus. Arautos do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, sim, é a nossa rocha, o nosso libertador. É Ele, pelo seu sacrifício, pela sua vida, que vai salvar vidas. Não é em nome da Igreja Presbiteriana. Não é tampouco em nome da Igreja Batista, que na pessoa do pastor Teo. É Cristo. Ele é que é o nosso único e suficiente Salvador.